presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso recebeu 3 dos guardiões da Carta Magna Brasileira para celebrar a Constituição de Mato Grosso, criada em 1989, aqui na Casa de Leis. Nós abrimos para esse bate-papo com a imprensa, para que vocês possam aproveitar a vinda dos ministros aqui e fazer alguma indagação que queira. E já de antemão agradecer a cobertura que a imprensa tem dado para esse evento nosso aqui de comemoração dos 35 anos da nossa Constituição. São 35 anos da Carta Constitucional mato-grossense. Ela foi promulgada um ano após a Constituição Federal de 1988, que deve garantir a democracia no país, mesmo em tempos de polarização, que pode ser prejudicial a todos os cidadãos. O que fazer para desarmar essa bomba? Não é? Essa máquina de ódio, todos nós estamos sempre conversando sobre isso. Não é? Nós éramos felizes e não sabíamos. Não é? Tínhamos uma vida normal e agora temos esse risco, não é? Desde os xingatórios, das agressões, até atitudes muito mais gravosas e danosas. Na semana passada, um ataque ao Supremo Tribunal Federal, endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, que defende mais atenção às grandes empresas que controlam as redes sociais. O que não pode ser feito na vida real, não pode ser feito na vida virtual. A lei vale para a vida real e a lei vale para a vida virtual. Então, muita educação nisso e regulamentação. O Brasil precisa já há algum tempo regulamentar as redes sociais. A Europa, no ano passado, a União Europeia aprovou 2 leis muito importantes, detalhadas sobre essa regulamentação nas redes sociais, principalmente a partir do momento que viu o aumento de suicídios de adolescentes pelo bullying virtual, o aumento de ataques à democracia, discurso de ódio, discurso contra as instituições. Então, também é algo importante, além da educação, a regulamentação. A desinformação propagada pela comunidade que frequenta a rede mundial de computadores é uma preocupação de todos. Inclusive, foi destaque no discurso do governador Mauro Mendes. As fofocas, as mentiras, elas sempre existiram. Elas estão presentes em um perfil não pequeno da natureza humana. Entretanto, existe uma diferença fundamental nesse momento, que é a capacidade de potencializar uma mentira, uma fofoca, e isso gerar grandes confusões e transtornos e até decisões equivocadas. Por isso que nós temos que, para preservar o caminhar dessa democracia para a sua maturidade, que combater como tem sido feito, mas eu acho que precisamos fazer mais contra a desinformação, contra a fake news. A luta contra a desinformação e também o exemplo de que, para discordar politicamente, é possível usar o diálogo, em vez da troca de ofensas virtuais, o que tem acontecido nas redes sociais. Não dá mais para nós não podermos discutir ideias e pensamentos que se opõem e depois nós seguirmos a nossa vida de maneira serena, educada e democrática. Então, o trabalho do Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição Federal de 1988, tem sido muito bem feito. E é por isso que eu quero render aqui as minhas homenagens a todos os ministros, a todos, os 11 ministros do Supremo, mas de modo especial ao nosso decano e mato-grossense Gilmar Mendes e aos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Viva a democracia! Na coletiva com os 3 ministros que vieram celebrar o aniversário da Constituição mato-grossense, o ministro que assumiu o cargo neste ano falou também sobre a cobrança do endurecimento das leis, principalmente para condenados reincidentes. Eu mesmo, quando estive no Senado, apresentei um projeto de lei mudando as chamadas audiências de custódia,
para proibir que uma pessoa que comete crimes muitas vezes seja solto muitas vezes. Esse projeto foi aprovado no Senado, tramita hoje na Câmara, e é um projeto importante, porque permite que a justiça tenha uma maior eficácia. Às vezes personalizam a atuação do Supremo no Alexandre ou no Gilmar, muito raramente em mim, Deus seja louvado, mas personalizam muito neles e em outros, e acham que, eventualmente, primeiro, alguém vai se intimidar. Não vai. Quem chega no Supremo não tem medo de bicho-papão, não tem medo de assombração. Segundo lugar, o colegiado é que decide. Eu proponho, o Alexandre propõe, o Gilmar propõe, mas quem decide são os 11. Então não adianta achar que vai intimidar um outro, primeiro que não vai, e segundo que se fosse é uma posição do colegiado, unanimemente em defesa da Constituição. A Corte Suprema é a guardiã da Carta Magna. Ela que dá o teto do limite das demais leis. Depois vem lei complementar, lei ordinária, os decretos, portarias, instruções normativas, né? Mas a Constituição ela tem que ser respeitada e tem o controle de constitucionalidade que é do Supremo Tribunal Federal, né? O que na realidade a gente precisa entender que quem dá garantia à questão constitucional acaba sendo o Poder Judiciário. Então, a Constituição nossa, ela é uma Constituição que ela acabou ficando muito ampla, porque ela foi feita num período de um regime duro, onde a sociedade tinha reagido e precisava que fosse garantido nas Constituições questões que eram inclusive de leis ordinárias. Mas, infelizmente, aquele momento é o que era possível fazer e é o que a sociedade queria e é o que foi feito. A celebração dos 35 anos da Constituição de Mato Grosso reuniu chefes dos poderes estaduais, bem como os atuais deputados que fazem parte do parlamento aqui no estado. Os ex-parlamentares constituintes foram homenageados. Durante as comemorações, houve palestra dos ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que reforçou na tribuna do Parlamento mato-grossense o quanto as fake news são nocivas ao regime democrático. É a ofensa, é a ameaça, é o discurso racista, machista, nazista. Tudo isso voltou. Ah, a culpa é das redes sociais? Não! As redes sociais não pensam. Quem pensa são os humanos por trás das redes sociais, que sem nenhuma transparência nos algoritmos, direcionam para cativar, eu diria mais do que isso, para fazer uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas, gerando esse ambiente de ódio. Esse é o nosso grande desafio. O desafio do Brasil, o desafio do mundo. Uma regulamentação que garanta a liberdade de expressão, não que deixe impune a liberdade de agressão, não que deixe impune a liberdade de praticar crimes nas redes sociais, crimes virtuais. Todos aqueles que acreditam na democracia não podem permitir essa continuação de manipulação contra os ideais democráticos.